próxima análise. Pelo que eu vi nas redes sociais, é uma palestrante que gosta de forense, true crime, então a gente está indo para um direcionamento agora para entender melhor sobre o transtorno de personalidade antissocial. Claro que estamos aqui fazendo uma análise de uma narrativa dentro de personagens, né? Não tem como fazer uma leitura, mas estou ansiosa também para receber a aluna que vai falar sobre o filme que me impactou muito, que eu assisti umas 2 ou 3 vezes. Tem gente também que está ansiosa por essa palestra, então vou subir logo. Aluna, cadê a aluna? Peraí, agora foi. Olá, boa Luna, tarde. Tudo tudo bom? bem? Tudo bom por Seja aqui. muito bem-vinda. Vi um pouco do seu material de rede social. Antes da gente iniciar, conta um pouquinho para a gente. Eu vejo que você é muito inclinada para a área forense, né? Para essa Sim, área do sim. crime forense. Me conta um pouquinho antes sobre essa escolha, essa paixão. Hum. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite. Quando foi muito engraçado que chegou muito assim, inesperadamente, eu falei, nossa, bora, na hora, adoro falar sobre isso. Né? Que Então, eu quero ótimo! agradecer muito o convite, porque essa é uma oportunidade única da gente apresentar um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Até porque a gente entende como é a psicologia, mas existem, né, as outras vertentes. Então, acaba que fica-se um pouquinho desconhecido ali pelo meio. E a vontade surgiu assim, desde pequenininha eu já assistia assim, filme de terror, não é o correto. Mas a gente que nasceu no final dos anos 80 para 90 ali, a gente não tinha muito uma regra, né? A gente só estava ali. Então eu fui acompanhando os serial killers, os personagens mais icônicos, Fred Krueger, Michael Myers, né, no Halloween. Aí eu fui tendo acesso a serial killers, eu fui crescendo, eu fui lendo a respeito. E uma das coisas que sempre me encantou, quando eu completei 15 anos no ensino médio, eu tive aulas de psicologia no ensino médio mesmo. Antigamente tinha, né? Então a gente teve esse acesso e aí eu quis, assim, na minha cabeça, não, eu quero ser psicóloga, eu quero trabalhar com a mente humana. E aí foi passando o tempo e eu me formei ainda em biologia. Eu nem cheguei a fazer psicologia de primeira, me formei primeiramente em biologia. E aí surgiu a oportunidade no meu estado, eu encarei. E aí eu comecei a estudar sobre, né? Fui começando a entender como é que funciona a mente. Eu sempre tinha vontade de falar sobre filmes de terror e serial killers, né? Mas eu só não sabia por onde. A partir do momento que eu comecei a entender como é o funcionamento da mente humana, e aí foi esse desejo ele foi pegando forma, né? Então eu comecei a trabalhar com isso. Atualmente eu atuo dentro dessa área forense, com avaliação psicológica, em conjunto com advogados, dentro da parte jurídica, e faço essa parte mesmo por hobby no meu Instagram, de falar um pouquinho sobre a mente deles, no geral. E Luna, a gente já vai então pegar você aqui para gente, porque a Conecta Psi tem muito evento de forense. Aliás, ontem tivemos um ciclo de palestras sobre vitimologia. Então, assim, eu já observei Luna, falei, Luna, vamos ter mais participações aqui. Espero, Ai, pode espero. chamar, o convite está aqui, eu já aceito de antemão. Querida, vou subir seus slides, vou deixar Ai, você muito à obrigada. vontade, o espaço aqui é todo seu. Seja Uhum. muito bem-vinda mais uma vez, tá? Muito obrigada pela sua participação. Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, né, eu peguei o filme Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho esse filme ele é muito bacana, porque tem, assim, as pessoas elas não conseguem conceber e entender que crianças também podem ser tão maldosas como um adulto. Né? A gente vê muito crime, né, de pessoas adultas, homens, mulheres, adolescentes, mas a gente não consegue ver como é que começa, quando é que surge isso. E a infância ela é um prato cheio, né, para a nossa descoberta, para a nossa vivência. E as pessoas tendem a julgar, ah, não, criança, como assim criança é pura? É, de fato. Porém, não muda o fato que nós temos crianças
que cometem crimes também, não só entre elas, mas contra todo tipo de pessoa, né? Então, hoje, a ideia é trazer esse transtorno de personalidade antissocial, justamente em conjunto com o filme Precisamos Falar sobre Kevin. Pode passar o slide, por favor? Então, eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, porque a letrinha ela é bem pequena aqui no celular, então vou acompanhar no notebook. Então, assim, inicialmente eu trago um pouco da introdução e sinopse do filme. Para quem não sabe, para quem assistiu só o filme ele é baseado no romance do Lionel Shriver. E ele acompanha a história da Eva, que é essa mãe que ela teve todo esse impacto na vida dela, toda essa trajetória do que aconteceu. Eu não sei se pode dar spoiler do filme. Pode dar spoiler do filme aqui? De repente. Eu acho que não tem como não dar, né, Luna? Para não É, falar, né? Não tem como não dar spoiler. isso. Então, quem não assistiu já sabe, vai ter spoiler aqui. Né? Então, o filme, né, no resumo geral, tanto o filme como o livro, narra a história da Eva, que é a mãe do Kevin, e ela engravida, né, assim, do marido dela, obviamente, mas eu acho, na minha visão, que foi uma gravidez que ela não esperava, porque no filme mostra, dá a entender que ela não estava pronta para aquela maternidade, e conforme ela foi, o Kevin vai crescendo, ele já vai demonstrando ali comportamentos nocivos, só que é só com ela, não é com o pai, ele ainda tem uma irmãzinha. Então ele fica naquela situação de eu queria ser mãe, eu não queria ser mãe, mas agora que eu sou mãe, eu tenho que me virar. No filme é de uma forma, no livro ele é a mesma coisa, só que é contada assim de forma diferente. Então a gente fica com aquele questionamento, né? Até que ponto o Kevin já era assim ou ele se tornou assim? Né? A gente fica pensando quando foi essa ruptura, como foi essa ruptura. Então, traz esse questionamento o filme, tanto o filme como o livro também. Então, a gente fica se pensando, e agora? O que acontece? A gente tem essa base do livro, a gente tem essa base do filme, mas a gente fica muito assim, chocado, porque é um filme que ele traz aquele incômodo, e é um incômodo muito visceral, não é uma coisinha assim, ai, não gostei disso, não é incômodo mesmo, porque várias cenas o Kevin demonstra toda a falta de empatia dele com a Eva, e ele é uma pessoa maravilhosa com o pai e com outras pessoas, mas com a Eva em específico, ele mostra, sabe, essa ruindade, essa maldade. Ele tem um negócio no coração dele que ele precisa o tempo todo castigar a Eva. E o filme ele mostra isso, né? Pode passar. Então, para a gente compreender um pouquinho do que é essa construção do comportamento do Kevin, a gente pega lá da infância. Desde a infância, ele já tinha aquela ausência de vínculo afetivo com a Eva. Para todas as pessoas, né, para quem acompanhou o filme, consegue ver que ele era uma outra criança na frente do pai. Mas com a Eva, ele já demonstrava uma irritabilidade constante. Ele não correspondia aos afetos da Eva. Ele estava sempre ali, arredio, sempre na dele. Ele não conseguia demonstrar nenhuma afeição. Uma das cenas que me pega muito, bem no início, é quando a Eva tá brincando com ele, ela joga a bola para ele e ele fica lá. Acho que ele deve ter por volta de 2 aninhos. Ele só fica ali sentado no chão e ela joga a bola, chama a atenção dele e ele não consegue devolver essa afetividade, nem um sorriso. E ao mesmo tempo que ele vai crescendo, ele vai também sendo muito provocativo. Ele ficou usando fralda descartável, acho que até os 6 anos de idade, e ele fazia questão de defecar para ela, para ele ter o prazer de ver ela limpar ele, até que ocorre, né, o acidente que ela se irrita, ele joga ele no chão, ele acaba quebrando o braço dele, né? Ele tem esse prazer em provocar esse sofrimento na Eva. É como se ele tivesse acordado assim, belo dia da vida dele, vou maltratar minha mãe. E isso é muito interessante porque é desde bebezinho, né? Desde que ele começou a tomar ciência dos próprios atos dele, ele tem essa falta de empatia com ela. E existe essa clara diferença entre ela e o marido. Com o pai, ele é um menino muito divertido, um querido, brincalhão, conversa direito com o pai, e isso faz assim a gente se duvidar até do que a gente está vendo ali no filme, porque com a mãe ele é uma coisa e com o pai ele é outra. E quando a gente traz a leitura forense disso, a gente vê essa dificuldade precoce do vínculo, é o apego inseguro e desorganizado, mas o possível
temperamento atípico, né? Porque é uma criança, a gente espera que a criança ela seja ativa, brinque, responda, abrace a mãe, beije a mãe, fale que ama. E o Kevin, ele é totalmente diferente. Ele possui traços de manipulação muito forte. E aí a gente tenta entender que a gente consegue ver um possível início desse padrão opositor aí, dessa manipulação com a ausência da empatia. Isso é uma característica muito forte no filme, porque até na escola ele tem ali um padrãozinho. Ele não mostra exatamente quem ele é na escola, mas ele também não deixa ali transparecer essa frieza que ele tem. Então, a construção dele na infância, a gente já consegue perceber no filme como ele era, essa falta de empatia, essa frieza, sabe, esses comportamentos provocativos com a mãe, a gente já consegue ver lá da infância dele. Aí pode passar, por favor. E na adolescência dele, que a gente já vê ali uma agressividade bem maior, né? Ele já está bem mais provocativo. Como ele brincava de arco e flecha na infância, aí o pai dele achou por bem dar um arco e flecha para ele real, para ele ficar treinando. E eu acredito que a partir do momento que ele pegou, né, esse arco, essa flecha, ele começou ali já elaborar esse plano, porque tem uma determinada cena que chegou para ele uma encomenda de vários os ferros, né, que é para prender bicicleta, né? E ele falava, é um negócio que eu estou fazendo, mãe, mas então ele já estava ali articulando o massacre que ele ia fazer. E até que ele também não demonstra só essa violência contra a mãe, é contra a irmãzinha também, que fica muito subentendido ali que ele provocou um acidente que fez com que ela perdesse um olhinho, ficasse machucada. E para o pai, ele falou: não, pai, foi um acidente, não era minha intenção. Então, para o pai, ele conseguia manipular, e a gente até entende pelo pai ser manipulado. O pai estava sempre trabalhando, estava sempre ocupado, estava sempre fora. E geralmente é mãe que resolve tudo, né? Então, nesse meio tempo aí que ele ganha esse arco e flecha, eu acredito que ele já estava ali planejando o massacre que ele ia fazer na escola. A gente só não tinha até então, né, a motivação, que até mesmo lá para frente deixa claro que não existia uma motivação real, ele só queria fazer isso, né? Ele dá até a entender que era para ainda assim castigar a mãe dele pelo ódio interno que ele sentia. E ele nem demonstrava esse ódio, ele só tinha esse desgosto e não tinha um motivo, ele só tinha isso mesmo. E quando a gente faz a leitura, né, forense, a gente vê esse comportamento instrumental, que é a ausência do remorso, que vinha desde lá da infância, predominando ainda na adolescência. Essa organização ela foi ficando mais completa, que ele foi fazendo as coisas, né, por debaixo do nariz dos pais, ele foi fazendo esse planejamento, que até mesmo para a gente que está assistindo o filme, a gente não consegue conceber quando foi que ele começou a organizar. Então, a gente só começa a entender na nossa mente que em determinado momento ali, ele começou a organizar. E aí ele vem trazendo esses traços associados a perfis com características psicopáticas. E isso vem crescendo nele, né, conforme ele vai crescendo, ele vai tomando mais forma, essas características elas começam a ficar mais evidentes. E aí, conforme vai passando, a gente vai ficando com aquele sentimento de incômodo, de não entender por que, né, ele está fazendo isso, né? Pode passar. E aí, né, eu achei interessante trazer isso, que é o enquadramento diagnóstico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A base referencial, ela é o DSM-5. Antes dos 18 anos, o diagnóstico seria, né, olhando para o Kevin, fazendo essa observação, um transtorno de conduta. E após os 18 anos, ainda pegando a base do Kevin, aí a gente teria essa possibilidade do diagnóstico, que seria o diagnóstico, né, de transtorno de personalidade antissocial. Nos Estados Unidos, ele tem um diferencial que ele é muito importante. Ele usa esse especificador, que é emoções pró-sociais limitadas. O que seria isso? Ele não consegue ter aquilo que a gente já tem no nosso cotidiano. Se a gente tem um sobrinho que se machuca, a gente vai lá, abraça, a gente dá uma esmola para um pedinte. Então, ele não tem essas características pró-sociais que a gente tem,
no nosso convívio normalmente. É tudo limitado, ele ajuda se ele quiser, ele faz se ele quiser, ele fala se ele quiser. E como a gente vai vendo esse crescimento dele, a gente vai percebendo esses traços psicopáticos nele, e principalmente voltado, né, direcionado para Eva, porque é a mãe dele. E em segunda instância ele vai e desconta na irmãzinha. Eu não sei se, porque acontece, né, de muitos filhos não aceitarem ter um irmãozinho mais novo, ainda tem essa questão. Só que pro Kevin, a gente olha para ele, não parece ser uma questão, sabe? Ele é tão centrado ali nele, nas coisas que ele gosta, que ele faz na vida dele, que a gente não consegue perceber se ele tinha essa raiva na irmã. Mas como eu acredito que ele queria ferir a Eva, ferir a irmã seria uma forma de provocá-la também. Porque, no final das contas, a Eva conseguia ver que tinha alguma coisa errada, mas ele não. Então, o Kevin, por ser adolescente, ele não poderia ainda receber o transtorno, né, o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial formalmente. Mas, se a gente traz, né, para a nossa realidade, como no filme ele é adolescente, ele ainda estaria ali no transtorno de conduta, se conseguissem ver que de fato ele estava tendo comportamentos nocivos contra a mãe, contra a irmã e também como contra qualquer outra pessoa que pudesse estar no caminho dele. E aí, após os 18, porque ele ainda é preso, né, enquanto ele é adolescente, a gente teria esse diagnóstico mais fechado. Como ele ainda no filme ele é adolescente e nos Estados Unidos, né, a maioridade penal infracional é de 16 anos, ele ia enfrentar ali o julgamento por conta do ato dele, do massacre que ele fez. Pode passar. E aqui a gente tem a observação clínica versus um diagnóstico mais fechado. A análise ela é feita sobre observação. Como é um filme, não tem como a gente dizer, é isso, isso, não isso. Aqui a gente trabalha, né, com as possibilidades do que realmente poderia ser. O que isso significa? Que não é um diagnóstico clínico formal, né, pelo fato da gente estar assistindo a um personagem que tem essas características fortes, né? Não há uma avaliação direta e nem entrevistas ou testes, e por isso que a gente não consegue fechar além do que a gente está vendo. E aqui trata-se de uma hipótese, ainda assim, baseada nas evidências narrativas. Quando a gente traz isso para a clínica, né, para uma sala fechada, aí a gente já tem todo o material que a gente usa para elaborar um laudo, um relatório que for pedido, né, pelo advogado, pelo juiz. Então, aí, quando a gente traz para a clínica, a gente já vem com esse material, a gente já vem com uma anamnese com a pessoa, com as pessoas envolvidas, com familiares, para a gente entender da onde está surgindo, desde quando está surgindo esse comportamento. Como é uma observação clínica, né, baseada no filme, a gente não fecha, a gente tem só a base, né, noção do que a gente está vendo. O mais adequado, né, na minha visão, como eu coloquei no slide, para a idade dele, seria o transtorno de conduta, e a partir de 2 anos depois, quando ele fizesse 18, aí sim ele iria entrar nesse transtorno de personalidade antissocial, porque o comportamento ele não é, quando a gente traz o transtorno de personalidade, é algo que é da personalidade, então não há uma cura, há o comportamento com possíveis possibilidades de adequação ao meio, né? Mas ele já tinha ali, desde pequenininho, esses traços psicopáticos que a gente vê no filme. E isso é muito comum quando a gente trabalha dentro da clínica e a gente recebe crianças com esse tipo de comportamento, a gente já percebe traços assim psicopáticos. E não é que não exista, né, a possibilidade, é uma possibilidade muito, muito, muito certa, né? Porque a gente entende que crianças que têm esse comportamento parecido com o do Kevin, outra criança, né, eu vou trazer aqui como exemplo também, que é do outro filme do Halloween, o Michael Myers, quando criança, ele machucava pequenos animais. Então, a primeira vítima dele foi a irmã dele, mais velha. Então, ele estava ali, ele já apresentava essa uma característica, a maldade com crianças mais novas, pequenos animais, sabe? Pequenas artimanhas, assim, sabe, para provocar, que é o que o Kevin aponta, ele traz isso. Ele só não traz
ele não mostrou no filme ele matando animal, assim, de uma forma mais grosseira. Mas os pequenos detalhes ali que passaram despercebido são detalhes que só realmente a gente que é profissional da área consegue perceber, porque a gente sabe que não é normal uma criança com traços que nem do Kevin. Pode passar. Aí eu trouxe também aqui, que eu achei interessante trazer, era a base literária, as diferenças entre o livro e o filme. Né? Para quem lê o livro, vai lembrar que o livro ele é feito de forma como se fosse cartas, como se a Eva estivesse escrevendo cartas. E ela coloca ali, tem uma profundidade maior, o sentimento dela de mãe, de mulher, e ela até, em alguns momentos, ela se questiona se o Kevin é como ele é. Então ela traz esse diálogo com ela, né, escrevendo essas cartas, narrando o acontecido, narrando o cotidiano, se questionando, ele é assim, por que a natureza dele é assim? Então ela traz isso no livro. Já no filme, a linguagem ela é muito simbólica, ela é muito mais visual, porque a gente começa a entender. No livro, quando a gente lê o livro, a gente apenas imagina, né, como é que aconteceu. Será que é assim? É assado? Será que eu estou imaginando? Então a gente tem aquela liberdade da imaginação de imaginar como for o ocorrido. No filme é visual, vai trazer ali todo o acontecimento, né? Desde porque antes de ir para o massacre ele tira a vida do pai, da irmãzinha. A gente não tem tanto acesso, né, aos pensamentos internos da Eva. A gente vê o rosto dela, a gente percebe que ali ela está incomodada, ela está vendo que tem coisa errada, ele ainda tenta muito no filme ter ali um vínculo com o Kevin, tanto na infância como na adolescência, e aí a gente vê ela só frustrada, acho que o maior sentimento real no filme é de frustração de não conseguir acessar o próprio filho e ainda assim amá-lo, né? Mesmo vendo que ele está fazendo coisas erradas, mesmo depois do massacre, quando ela vai visitar na cadeia, mesmo quando ela permanece ainda na cidade, sofrendo todos os assédios possíveis, né, das pessoas que foram vitimadas por conta, né, do massacre dele. O Kevin ele é apresentado de forma mais direta e impactante. Muitos momentos, né, como a gente já falou, o filme traz aquele incômodo, porque a todo momento o Kevin ele tem poucas expressões boas, e as poucas expressões boas a gente consegue perceber que é muito raso, é muito falso. Ele não é genuíno. É o tempo todo um sorriso com malícia, um sorriso com desdém, um deboche quando é para Eva, quando é com o pai, é aquela coisa falsa do filho perfeito. Então, o livro, ele trabalha mais as questões psicológicas da Eva, as questões dela, os questionamentos dela, os sentimentos dela, a ambiguidade acerca do comportamento da natureza do Kevin, e o filme ele traz essa experiência mais emocional, mais visual, né, de trazer aquele horror, de mostrar os acontecidos. Tanto é que quando ele entra na escola, que ele faz aquela reverência, né, tudinho, ele já estava ali, vou fazer isso e pronto. Então, eu acho que na cabeça dele eu planejei até aqui, eu não planejei depois. Tanto é que no finalzinho, quando ele é preso, que os policiais jogam ele no chão, ele ainda traz aquele olhar, sabe, malicioso, aquele olhar ruim, assim, debochado para a mãe dele incrédula. Aí a mãe dele vai para casa e encontra a cena, né, da filhinha e o marido já sem vida. Então, o filme traz essa questão visual mais voraz, né, do comportamento das ações. E isso vai, conforme vai passando, vai crescendo na gente aquele sentimento de incômodo, de tentar compreender o que é que estava se passando na cabeça do Kevin para ele ter feito tudo isso, né? Pode passar. E aí eu também trouxe um pouquinho desse desenvolvimento da personalidade e as possíveis trajetórias. O caso do Kevin, ele levanta 3 eixos importantes que eu considerei, que era o biológico, o psicológico e o social. Por que biológico? O temperamento do Kevin é difícil desde o começo, desde o crescimento dele, a partir do momento que ele começa a se entender como gente, e isso assim bem raso, porque ele começa, né, a ter aqueles comportamentos
difíceis desde bebezinho, a gente olha assim, como é difícil essa criança, porque ele não brinca. E aí a gente até pensa, quem não assistiu o filme vai assistir de primeira, pode até pensar que ele tem ali um autismo, alguma coisa, um atraso do desenvolvimento, né, alguma coisa, porque ele não esboça emoção nenhuma. Ele sempre está com aquele temperamento difícil de lidar, de ser uma criança realmente difícil para Eva, né? E o psicológico que é a falha na construção da empatia. Então ele vai crescendo com essa irritabilidade, essa forma provocativa, zero empatia, ele não consegue formar vínculo com a Eva e, consequentemente, até o vínculo com o pai dele é um vínculo inexistente, é só um vínculo falso para que ele pudesse ali estar, né? Só estar ali junto. Então, assim, não tem aquela coisa, é tudo muito raso na parte psicológica. Aí o social, que é essa relação materna fragilizada, porque quando a gente vê esse filme, a gente não consegue olhar só para o comportamento do Kevin, a gente olha também a questão da Eva. Inicialmente no filme, a Eva dá a entender que ela tinha uma vida muito boa, ela viajava, ela se divertia, ela ia para eventos, então ela gostava, sabe, de ter a vida dela, a liberdade do ir e vir, sem ter o peso materno. Quando ela se torna mãe, quando ela engravida, é uma relação muito difícil, porque todo mundo sabe que maternar é uma fase difícil, o início, para quem é mãe de primeira viagem. E para ela não foi diferente. E no filme mostra que ela não tem suporte nenhum, ela não tem uma rede de apoio familiar que pudesse ajudar. O marido está sempre trabalhando, ela trabalhava de casa e o tempo todo o Kevin ele tá chorando quando ele é bebezinho, bem bebezinho. Então, a relação materna ela é muito fragilizada da Eva dentro da casa. Já com a outra filhinha já é mais tranquilo, porque a outra filhinha ela já vem mais meiga, já vem mais tranquila. O negócio é o primeiro impacto. Tanto é que tem uma cena que o Kevin tá chorando muito e ela resolve sair com ele para passear e ela para perto de umas obras e para ela era mais confortável ouvir o barulho de obras do que ouvir o filho que não parava de chorar. Então, ela tem essa relação materna bem fragilizada, porque inicialmente ela não se via como mãe, se tornou mãe e não conseguiu obter aquele vínculo com o Kevin. E para isso eu vejo que isso foi algo frustrante para ela do início ao fim. Né? E dentro da psicologia forense, a gente entende que esse comportamento criminoso ele é multifatorial. Né? A gente tem a questão biológica, a psicológica e a social. Então, a gente tem esse conjunto de situações que nos traz a esse comportamento criminoso do Kevin. Pode passar. Então, aqui eu também trouxe possibilidades, né, de intervenção e tratamento, e é bem hipotético se a gente tivesse pegado o caso do Kevin. Não que não exista, né, existe casos muito parecidos com o do Kevin, mas aqui, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar essa ressocialização, vamos dizer assim, esse acompanhamento clínico, ele tem que ser feito desde a infância. Se a Eva tivesse visto lá atrás, tivesse pensado, se a gente coloca assim, numa realidade, trazendo, né, para a gente, e ela tivesse pegado desde lá da infância, algumas abordagens elas poderiam ser consideradas. Inicialmente, que é uma coisa que eu coloquei aqui, baseado na minha experiência, né? Colocaria intervenções familiares. Isso é importante quando a gente trabalha com uma criança que ela tem algum transtorno de conduta, com traços psicopáticos. A terapia familiar ela é essencial, porque no caso da Eva, só ela sofria com esses ataques do Kevin. Não existia, né, o pai ali para ver, fazer uma intervenção, para dizer, não, respeite sua mãe, faça isso e aquilo. Era só ela. Então, a gente trabalha com a terapia familiar, a gente traz esse treinamento parental, porque muitas das vezes a carga ela está só para um lado. No Kevin, é a mãe dele que está com toda a carga. E existe esse fortalecimento do vínculo. Então, as intervenções familiares nessa questão, se a gente traz de forma hipotética, é muito importante para que todos possam cuidar da sua saúde mental. Tanto que quando a gente olha para o filme,
Só quem está desgastada mentalmente é a Eva. Tá todo mundo vivendo, fazendo suas coisas, e ela tá ali muito cansada, resolvendo a vida de tudo e todos. E a gente trabalha com a criança em si, fazendo essas intervenções individuais. A terapia cognitivo comportamental, ela é a primeira, é a base para a gente trabalhar esse tipo de comportamento. A gente trabalha treinos de habilidades sociais, que é fazer com que a criança ela consiga estar no meio de pares, sem fazer algo provocativo, sem machucar o coleguinha. E existe caso de crianças que violam sexualmente outras crianças. A gente trabalha essa habilidade social que é errado, que não pode machucar o coleguinha. A gente tenta entender por que, qual é a motivação da criança ter esse tipo de comportamento. A gente tenta trabalhar o desenvolvimento da empatia, quando possível, porque crianças com transtornos de conduta e traços psicopáticos dificilmente têm empatia. Tanto é a prova o Kevin, essa prova visceral do comportamento dele com a mãe. Né? Ele não mostra ele indo para a escolinha, se ele tratava bem os coleguinhas, se tinha outros coleguinhas que ele podia machucar, essas coisas. Então, a gente tem a visão da forma como ele tratava a Eva. Em casos mais graves, tem que ter um monitoramento contínuo. Eu trago até o exemplo da Beth Thomas, que é a Ira de um Anjo. Ela passou pelo monitoramento contínuo, porque ela machucava tanto o irmãozinho como os pais adotivos dela. Então, em casos mais graves, a gente tem esse monitoramento e intervenções estruturadas em ambiente controlado. Então, a gente tem que ter essa observação, saber como é o cotidiano dessa criança, tanto na casa como nas casas que ela frequenta, tio, vó, a escola também, escolinhas, né, natação, balé, o que for que a criança tenha no seu cotidiano. Então, tem que ter essa monitoração, porque a criança que ela tem esses comportamentos, se ela já tiver como eu posso dizer, ela tem o costume de ficar machucando pequenos animais, ela vai machucar outras crianças da idade dela ou mais novas que ela. Então, em casos mais graves, esse monitoramento ele tem que ser contínuo para a segurança da própria criança e para a segurança de outras pessoas que convivam com essa criança. E é também importante destacar que casos com traços psicopáticos severos, eles apresentam maior resistência ao tratamento. Por quê? A criança ela não vai se ver como errada. Ela vai achar que está normal, que está tudo bem fazer assim, ser dessa forma. Então, vai ter essa dificuldade dela entender que esse comportamento dela está errado. E não vai adiantar pai e a mãe bater, colocar de castigo, tirar as coisas, sabe? Não vai funcionar. Tanto é que o Kevin é a prova de que tudo a mãe dele tentou e nada de fato aconteceu, né? Ele chega no massacre no final das contas. Pode passar. E a conclusão do filme ele não é só um filme sobre violência. Eu vejo assim como um estudo da formação da personalidade, de como a gente vê o Kevin crescendo, né? A gente acompanha todo, literalmente o gestar até a fase, né, da adolescência, até o momento do massacre. A gente vê os limites da intervenção que a Eva tentou a todo custo, ela tentou conversar, ela tentou ser compreensiva, a Eva ela é uma boa mãe. Quando a gente olha tanto no livro como no filme, ela é uma boa mãe. E isso dava para ver como ela era frustrada, porque o tempo todo ela estava tentando ali promover momentos de qualidade com o Kevin, com o marido, com a outra filhinha, com a família no geral. E o Kevin sempre muito irredutível no comportamento, né? A complexidade do comportamento humano, isso é muito importante a gente frisar, porque é difícil. O ser humano ele é como é e dificilmente o ser humano tem a noção de que esse comportamento não está legal, eu preciso mudar. Muitas das vezes a pessoa que provoca, ela não se vê como errada, ela não consegue perceber que aquele comportamento é nocivo com o outro. E a psicologia forense ela apresenta o Kevin como um risco elevado, portanto é que ele fez, né, a questão do massacre, ele pegou e tirou a vida de vários alunos da escola. É uma trajetória possível, mas não inevitável. Muitas das vezes a gente, assim, quando a gente é, né, profissional da saúde mental,
a gente olha, a gente pensa em possíveis intervenções, mas a gente não sabe se a gente entrasse com aquele cuidado, com a intervenção da saúde mental dele, se iria funcionar de fato, se ele não faria o que ele fez no filme. E também se torna um alerta, né, a importância da gente observar as nossas crianças desde a infância, porque comportamentos assim a gente muitas das vezes é considerado, ele é criança, ele pode fazer isso, amanhã ele não vai nem lembrar que ele fez. Aí tem gente que grava e acha engraçadinho a criança malinar, sabe, de pequenos animais. Então, isso é a gente olha esse filme, a gente tem que ter a noção de que pode acontecer com o Kevin, pode acontecer com qualquer outra criança. Né? Tanto é que nos Estados Unidos a gente tem histórico de crianças que são psicopatas, que têm esses traços, que são maldosos, que machucam, que violam o corpo do coleguinha. Então o filme ele traz essa mensagem. E aí a gente tem que tentar captar o que a gente pode fazer enquanto adulto e entender, se a gente não é profissional, né, da saúde mental, para a gente entender como é que a gente pode mudar essa história. O comportamento por si só, né, o transtorno de personalidade, ele não muda pela resistência da pessoa, mas a gente consegue ali, sabe, colocar ali uma ideia de que é errado se você fizer aquilo, não é legal. Então a gente, vamos dizer assim, consegue colocar a ideia de que não é legal para que não haja uma outra vez, mais ou menos isso. E é isso. Maravilha! Luna, eu tô vendo que esse filme gerou uma enquete no grupo do nosso grupo oficial de pessoas trazendo vários filmes, porque querem outro evento de outros filmes agora. Agora eles querem filme de terror, já Que colocaram bacana! Requiem, estão interagindo aqui com vocês e lá também. Eu vou só remover aqui para poder ver você melhor. Muito obrigada. Gostei muito da forma que você trouxe o filme e realmente muitas pessoas colocaram o quanto é instigante, inquietante, o quanto a gente pode pensar nos personagens do filme, né? Não só do Kevin, mas também da Eva. É um filme que você assiste, eu acho que eu assisti umas 3 vezes, assim, e em todo momento uma inquietação diferente, né? Sim. Eu tenho muitas perguntas aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui. Débora já inicia trazendo Luna. Adorei você, sua didática, parabéns, já te segui e quero te escutar mais vezes. Ó, aqui o pessoal ele Obrigada. já faz como é que se diz? Já queremos você de novo. É quase assim, por favor, volte, né? Não tem. Amo os livros do Rafael. Tá. Acho que eles estão trocando de filmes aqui. Vou pegar aqui algumas perguntas, tá? Sim. Pergunta da Anitta. Muitas vezes os pais não aceitam que o filho tenha esses traços, mesmo que o resto da família enxergue. Como podemos falar com esses pais sem parecer invasivos ou que estamos discriminando a criança? Realmente é sempre muito delicado, porque o pai e a mãe, eles geram o filho perfeito. Na cabeça deles, aquele filho vai vir perfeito, né, vai vir livre de problemas. Então, quando a gente se depara com uma criança que tem um comportamento estranho, a gente tenta falar assim, ó, você não acha que o comportamento do Danilo não tá estranho? Não acho que não seria legal levar no psicólogo? Poxa, ele machucou o coleguinha, ele matou o gatinho, você não acha que não tá legal? Então, às vezes, as palavras elas precisam assim ser, não digo carinhosa, mas de uma forma trazendo exemplos que realmente, né, a gente olha, a gente entende que aquela criança está tendo esse comportamento atípico. Então, usar alguns exemplos e mostrar que não está sendo legal, que está trazendo um prejuízo a terceiros, já ajuda. Né, já coloca ali a sementinha no coração daquele pai, daquela mãe, para poder entender que há necessidade desse cuidado da saúde mental da criança. Porque muitas das vezes a criança, ela
não necessariamente ela possa ter o transtorno de conduta, o TOD, mas que ela possa estar passando por alguma situação onde ela não está sabendo verbalizar. Então, ela pode estar querendo descontar a raiva e a frustração dela no que ela considerar ser mais fraco que ela. Então, Sim. a avaliação se torna necessária para saber se essa criança ela não está sofrendo algum abuso íntimo ou se ela está sofrendo bullying na escola, né? A gente pega assim logo o contexto geral para entender por que desse comportamento. Sim, e até mesmo entender, porque em muitos casos essa criança ela já nasce num ambiente disfuncional, né? Isso. Onde aquilo ali corrobora muito para vir os traços Uhum. de um TOD, de um transtorno de conduta. E eu acredito também entender como que é amplo o cuidado também da instituição, da educação, né? Dos professores, diretores, que também possam ter essa rede de Isso. apoio, né? Se os pais não conseguem ou não querem ver, como que eu posso atuar, por exemplo, falando com o professor do colégio, né? Isso. E às Indo vezes ele também. buscar as informações. Exato, né? Porque às vezes a própria família é uma família já disfuncional também, né? Tá, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Filme top, palestra top. Ah, tá, deixa eu só pegar aqui. Tá, pegar aqui na Débora. Luna, quando se fala de psicopatologia, se fala muito dos fatores biológicos, biopsicossocial. Mas você acha que, na perspectiva do Cesare Lombroso, mais. Desculpa, perdão. Mas você Sim. acha que, na perspectiva do Cesare Lombroso, ou precisa ter esse cuidado de afastar essa ótica? Olha, eu acredito que o certo mesmo, é a gente sempre observar as nossas crianças, porque a gente não é algo que a gente tem como prever. Então, se a gente vê minimamente assim um comportamento estranho, independente do que possa ser futuramente ou não, a gente já tem que entrar ali com uma intervenção, né? Como coloquei antes, né? Às vezes a criança ela faz uma coisinha que não é legal e o adulto bate palma, acha que é engraçadinho, é criança, então minimamente a gente tem que ter essa noção, a gente já tem que trabalhar na gente, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Então a gente tem que observar que a criança apresentou um comportamento diferente do habitual, a gente já começa a entender, começa a pesquisar para entender o que é aquilo. Não ir no Google e já ver o diagnóstico, ai meu Deus, o meu filho é assim. Não. Às vezes é as questões externas que acontecem e a gente não sabe, então a gente já tem que ter essa noção, a mente aberta para poder entender como a gente pode fazer para investigar o que está acontecendo. Sim. Aqui tem uma pergunta do Moisés interessante. Será que Kevin demonstrava ódio e remorso pela mãe, pois não conseguia manipulá-la como ele fazia com o pai? Essa pergunta é interessante mesmo, porque assim, a gente não tem, né, uma resposta no filme, né? Desde pequenininha, e é até engraçado porque assim, desde pequenininho ele tem esse comportamento, né, esse ódio, esse comportamento abusivo com a Eva. Então não era que ele não conseguia manipular ela, ele conseguia, né, mas ele preferia castigar ela. Ele colocou ali na cabeça dele, né, que ele precisava castigar ela, né? Eu lembro assim que o que eu penso? O bebê, enquanto ele está na barriga, ele já sente tudo que a mãe sente. Tudo, tudo, tudo mesmo. Quando a gente traz psicologia, a gente sabe que a criança na barriga da mãe já consegue entender. Quando, a partir dos 3 meses que começa a ficar, começa a não ser mais, né, só um feto, já começa a ter tudo aquilo, as entranhas já começa a sentir tudo, consegue sentir o que a mãe está sentindo. Então, na minha cabeça, voz da minha cabeça, a fonte, ele sentiu que, de repente, ele não era, ela, como ela não queria, né, ser mãe, porque no filme mostra que foi muito impactante, né, na minha visão, acredito que a partir dali ele vem com uma memória muscular, de repente, de que ele não era bem-vindo.
E isso foi se sustentando até o crescimento dele, porque realmente a gente não tem uma resposta no filme do porquê ele é como ele é com a Eva. A gente só vê ele o tempo todo tentando castigar, maltratando ela de alguma forma. Tanto é que só tem numa parte, que é quando ele fica doente, que ele aparenta ser uma criança normal, que é quando ele aceita os carinhos dela, ela cuidar dele, é quando ele aceita. E só ele, quando ele fica bom, volta tudo ao normal, aí ele volta a machucar ela como ele faz. Então a gente não tem uma resposta, infelizmente. Sim. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui da Clara. Nesses casos onde a criança demonstra diversos comportamentos violentos e maldosos, os genitores começam a ter medo da criança. É comum que peçam a quebra do vínculo familiar? Agora me pegou essa pergunta. Como que peço a quebra do vínculo familiar? O que seria essa quebra do Né? vínculo? Onde há conhecimentos maldosos, os genitores começam a ter medo. É comum que peçam quebra do vínculo? No caso, será que, Clara, você está falando sobre a família solicitar alguma rede de apoio, assistência social? Vamos aguardar ela retomar essa fala melhor? E Assim, de repente, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar. Será que ela, de repente, isso, ela quis dizer isso. No caso, quando o filho ele tem essas atitudes violentas, a família ela pode recorrer com o auxílio de uma vara de assistência, ou, por exemplo, sim, sim, porque olha, a criança por si só, a responsabilidade é do pai e da mãe. Se eles não estão conseguindo ou não têm condições de buscar, né, o tratamento, eles eles podem recorrer, no caso, né, por ser menor de idade, vamos supor, a criança, né, na minha visão, né, quem tem 14 anos é criança, e se ele está cometendo atos criminosos, a gente tem as varas da infância e da juventude que podem entrar como suporte para tentar ajudar. Só que é muito delicado, porque muitas das vezes eles não têm aquele processo de reconstrução da criança, é mais como punição. Então, não tem uma garantia de que essa criança ela vai ser ressocializada, né? A gente não tem como saber se aquele trabalho vai funcionar. Então, a gente acaba ficando assim meio perdido, né? E agora? Se eu mandar ali para um centro infantil, há a possibilidade da ressocialização dessa criança ser pior, né? Não ser ressocializada, mas sim voltar, né, como uma criança infratora. Então a gente acaba tendo esses problemas. Então o que que a gente tenta, né? É no CAPSI, né? O CAPSI infantil, a gente tenta conseguir apoio, né, a pessoas que possam ajudar a custear o tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, a gente vai buscando meios para que a gente consiga acessar essa criança a ela ter realmente um tratamento com dignidade, sem precisar frequentar várias infantis. sim, sim. Pergunta do Renan, né? Isso. O TOD pode evoluir para um quadro de psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial? Olha, pior que pode, porque o Todd, vamos dizer assim, né? Ele é o opositor desafiador. Então, aquela criança, ela não gosta de ser contrariada. Só que ela precisa daquele cuidado, ela precisa daquela educação de entender que se o adulto disse que ela não pode comer o Danone, ela não vai poder comer. Não pode brincar, não pode fazer aquilo, ou está de castigo, ou então muitas das vezes não consegue aceitar não ou perder alguma brincadeira, aquilo tem que ser trabalhado, porque se não trabalhar, a criança sempre, aqui tem TOD, sempre vai ver que ela pode tudo, porque o adulto vai dar para ela, se ela não conquistar, ela vai se jogar no chão, vai chorar, vai fazer vários comportamentos atípicos para conseguir o que quer. Então, um adulto que é responsável por essa criança, ele tem o dever moral de também saber impor o limite. E aí que vem a questão do tratamento, porque o TOD também é bem difícil de lidar, muitas das vezes. A criança não se vê como errada, ela só quer que faça o que ela quer na hora que ela quer.
transtorno opositor desafiador, mas tem o cuidado terapêutico com essa Sim, criança, tem um trabalho, né? Não sei se é a possibilidade, caso de algo psicofarmacológico, mas você tendo esse olhar com a criança desde nova e um ambiente saudável, a probabilidade que isso não ocorra já se torna menor, né, Luna? Mas se ele tem também, pode, tem um ambiente disfuncional e não tem apoio, né? Isso vai exatamente. certo. Ó, pergunta do Fisk, a Fisk. Enquanto a Eva estava grávida e nos primeiros anos de vida do Kevin, a Eva mostra que não estava feliz com a vinda desse filho. Isso influencia na personalidade dele? Ah, influencia. Porque as pessoas tendem a pensar que é bebê não sente, é bebê não entende. Entende sim. Bebês, crianças, né, menorzinhas, são muito inteligentes. Então, para uma criança ela se desenvolver, ela precisa daquele adulto que seja o instigador dos sentimentos bons. Então, acredito que ele já, como ele já sentia, né, na minha cabeça, ele já sentia na gravidez dela que ele não era bem-vindo, e o tempo todo, né, no cuidado, ela estava cansada, ela estava frustrada, era visível que ela não queria, ele sentiu de alguma forma, porque quando a criança nasce, a primeira vida social é com o pai e com a mãe. Então, assim, se ele não consegue, se ela não conseguia passar, ela não conseguia abraçar, ela não conseguia conversar com o filho dela, por justamente eu acredito também que ela tivesse enfrentado aquela gravidez pós-parto, obviamente ele ia sentir. Então, isso com certeza influenciaria na personalidade dele. Com o pai chegava, abraçava, brincava, e a Eva não tinha isso. Será que a gente pode imaginar que talvez Kevin não se sentisse amado pela mãe? Possibilidades. Porque tem aqui a Michelle, ela colocou. Eu já assisti algumas vezes e acredito que Eva poderia ter sido mais atenta. Claro que não estou justificando os erros de Kevin, mas ela o rejeitou desde a barriga. É verdade. Mas a gente vê assim, como não, eu acho, né, a gente julga, né? Ele não estava nos planos, né? Ela não tinha o plano de ser mãe, ela queria trabalhar, viajar, ela queria tanto. Isso é uma das coisas que eu penso, porque tem uma cena em que ela pega e faz a parede, né, do escritório dela, tudinho, do jeitinho que ela gosta. E é muito Essa triste, cena porque eu acho que ele entende que ela queria estar ali vivendo a vida dela, porque são mapas, né? Ela viajava, ela conhecia os locais que ela queria viajar, então ele pega e mancha tudinho. Então, eu acredito que se ela tivesse sido mais atenta, se ela tivesse até cuidado da saúde mental dela lá, possivelmente no filme a gente teria outra história. Mas, né, a sim. gente olha ali que ela priorizou naquele começo ela. Ela não queria ser mãe, ela queria continuar a vida que ela tinha, a liberdade que ela tinha. E quando ela foi E mãe, ela assim, ficou, né? e é interessante porque, claro, né, existe esse lugar muito da maternidade como esse lugar simbólico de que toda mãe quer ser, que toda mulher quer ser mãe. E a Eva, ela estava no auge dela, tinha acabado de conhecer o marido, ela estava viajando. A Sim. gente é muito interessante porque o filme inicia ela acredito que esqueci que é de tomate que ela É, conheceu, né? sim, no E festival, né? Que todo um mundo toma banho festival, de tomate, assim. E já que esse festival exato. existe. E você vê uma alegria, e aí esse filme ele começa no final, né? Então ele já traz o final, já traz ela ali sendo massacrada pela sociedade, e é o que a gente observa muito esse lugar. Por que, que a mãe é colocada sempre como a culpada, né? É sua culpa, né? É isso Você mesmo. deveria ter pensado ou feito diferente, ou, né? Esse filme me deu vontade até de É assistir muitas camadas, novamente. né? Muitas, muitas. Deixa eu pegar aqui. Você acha que o ambiente escolar. Tá, vamos lá. Ana, você acha que o ambiente escolar também pode ter influenciado nessa situação? Olha, se a gente traz para um campo real, porque a gente quase não vê a infância do Kevin na escolinha. Mas sim, o ambiente escolar, ele pode influenciar.
porque crianças elas podem ser tão maldosas quanto adulto. Então, uma criança que já é propensa a esse tipo de comportamento, começa a sofrer bullying, começa ali passar por situações, ser assediada por outros adultos, né? Porque a escola a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer também. Então, a partir do momento que possa estar ali sofrendo algumas situações na escola, vai querer descontar naquele que a gente acha que é o mais fraco. Então, pode sim que a escola também seja um ambiente onde pode influenciar uma criança a ter esses comportamentos disfuncionais. Tá, deixa eu só. São muitas perguntas aqui. Eu estou tentando separar todas para que todos tenham suas respostas respondidas. Deixa eu ver se eu acho a tua pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem um fundinho verde. Deixa eu só procurar. Que ela colocou, não fizeram a minha pergunta. Então, deixa eu procurar aqui a sua pergunta. Muitas perguntas. Você consegue ver, Luna? Só se eu entrar aqui no. Ó, tem um. Ó, você está no celular, né? É, Mas tem muita pergunta aqui. Eu estou tentando achar a sua, tá? Mas se você conseguir escrever de novo, tá bom? Porque tem muita. Tá. Eu vou pedir para você. Tá, tem uma aqui. Achei uma sua aqui, tá? Como diagnosticar psicopatia em criança? Em crianças. né, como eu coloquei, a criança ela vai ter traços psicopáticos. Aí na nossa avaliação a gente vai tentar buscar e fazer essa anamnese tanto com a família e trabalhar o porquê a criança está tendo esses comportamentos. Então, os principais que eu considero que seja bom de eu se observar é como a criança trata outras crianças, se está machucando outras crianças, se está machucando pequenos animais. Eu não estou falando, tipo assim, deu um beliscão, uma mordida, não. Tô falando de maldade mesmo, de ruindade, de tirar sangue, de ficar provocando, de quando a gente chama a atenção, poxa, por que você fez isso? Não era, sabe, a forma como a criança responde. Então, existe a questão de outras crianças violarem de forma íntima, né? Eu coloco assim porque eu acho que é melhor do que a gente falar o estupro, né? Então, existe casos de crianças que violam outras crianças, então a gente tende a observar se essa criança está tendo esse tipo de comportamento mais sexualizado, né? Acontece também de violar de forma íntima pequenos animais como gato e cachorro, existe isso, então são vários pequenos comportamentos que são infratores, que são mesmo para machucar. Então, a gente consegue fazer essa observação, aí a gente vai trabalhar no possível laudo, porque a gente só vai conseguir dizer se essa criança, né, quando for, vamos dizer assim, já tiver os seus 18 mais, se vai ser um psicopata, se vai ter outras formas de personalidade antissocial ou qualquer outro tipo. Antes disso, a gente tem que levar para o viés realmente da infância, do porquê, as motivações e o que está acontecendo. Então, é multi, assim, sabe? A gente trabalha com todas as possibilidades e ambientes que essa criança está inserida. Perfeito. Vou pegar aqui mais uma da trans. Tá. Como você analisa a relação de agressão inicialmente contra a mãe e posteriormente contra a irmã? Figuras femininas. A gente olha isso, a gente até pode pensar que é uma questão de possibilidades de feminicídio, algo do tipo. Só que como a gente não tem a motivação do Kevin, o que que eu vejo? É que ele só queria castigar a Eva, ele só queria fazer ela se sentir mal. Porque a gente não. Ele mesmo, no final, ele faz o questionamento, tipo assim, ele começa a entender de que não serviu para nada, ele não tinha mais o que fazer. Agora ele cometeu o crime, ele fica preso pelos crimes que ele cometeu, e ele não consegue achar uma resposta para a motivação dele. E ele deixa isso claro para Eva. E agora ele não sabia mais o que ele poderia fazer, o que motivava. Então, quando a gente olha, inicialmente a gente pode pensar mil coisas. Ah, ele não gosta da mãe, ele não gosta de mulheres, mas não. Ele só queria machucar a Eva e pronto.
Ele só queria fazer isso, não tem uma outra motivação que tenha sido mostrada no filme. Ele só queria mesmo fazer isso. Sim. A Carolina traz uma cena do filme. O que você acha do posicionamento do pai diante da cena em que Eva afirma que foi Kevin que atirou na irmã? Passiva, porque assim, ele não conseguia ver, né? Só quem conseguia ver que o Kevin tinha esses comportamentos ruins, estranhos, era a Eva. O pai estava sempre trabalhando, ele estava sempre fora, então ele nunca ia acreditar que o filho que ele ajudou a gerar poderia ser um psicopata de fato. Ele ia ver como filho dele, ele não ia ver com maldade. Tanto é que o Kevin, ele deixa claro, ele fala, né, que ele falou que foi um acidente. E o pai acreditou, então a gente imagina que ele usou da manipulação para falar: não, pai, foi sem querer, não era a minha intenção, eu não sabia que ela ia aparecer. Ele pode ter dado ali mil desculpas quando a gente coloca na nossa mente como possa ter ocorrido. Então, o posicionamento dele é muito pacífico, é muito passivo. Ele não consegue, e é até justificável, né? Porque é filho. E a gente, quando a gente é mãe, a gente não consegue ver, às vezes, que os nossos filhos eles podem falhar. Então, o pai, ele via o filho mesmo como um filho bom, que infelizmente um acidente ocorreu com eles. E é bem complicado, né? Porque é aí que entra a questão da Eva. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas mesmo assim ela não deixa de amá-lo. Mas ela só não entende porque ele é assim. Tanto é que ela mostra que ela se culpa muito pelo fato dela não conseguir acessar, ter um momento assim mais carinhoso com o filho, mostra que ela realmente se culpa por isso, que ela se frustra por não conseguir ser a mãe para ele que ela gostaria de ser. E até nisso ele faz ela se sentir mal, ela se julga, ela se culpa. Então é bem complicado quando a gente olha as questões parentais. O pai não vai ver como errado, mas a mãe sabe que ali tinha uma coisa errada, ela só não tem como provar. Sim. Você chegou a ler o livro ou só o filme, Luna? Cheguei a ler o livro. O livro, assim, ele é muito. Eu digo que o livro ele é visceral porque ele mostra mais de como a Eva está se sentindo, como é os sentimentos dela. Então, assim, eu vejo que é muito. Como ela faz em forma de carta, como se ela estivesse escrevendo cartas. Então, ele é mais visceral, porque dá a liberdade da gente imaginar e sentir aquilo que ela está querendo passar. Então, o livro ele acaba sendo sempre muito mais detalhado em relação ao filme. O filme ele é visceral de forma visual, mas quando a gente imagina é bem pior no livro. Já colocaram assim, vou comprar esse livro, porque realmente a gente tem uma visão diferente, né? Quando a gente vê uma série ou um filme, você compra o livro, né? E pelo que você está descrevendo, é como se também colocasse a Eva nesse lugar. A gente entende o sofrimento dela no filme, mas eu acredito que o livro ali retrate é, esse sofrimento mais visceral dela, né? Esse lugar Isso. como ela se sente. Perfeito. Tinha uma pessoa que colocou, última pergunta. Ana Carolina vai botar pergunta? Colocou. E aí a gente só termina que a gente está com o próximo palestrante aqui, mas pergunta da Ana Carolina. Você acha que existe uma culpa colocada de forma intensa sobre os pais, socialmente falando? Ah, sempre tem, porque a gente, enquanto mãe, pai, tio, né, enquanto figuras de autoridade maior sobre o menor de idade, a gente que é responsável pela educação. Então, se o nosso sobrinho falha, se o nosso filho falha, a culpa é nossa, mesmo sabendo que foi ele que procurou essa sarna para se coçar. Então, a sociedade sempre vai julgar que, se você tivesse ensinado o seu filho a comer, ele teria bons modos. Se você tivesse ensinado o seu filho a ler, ele teria passado ou tirado uma nota boa no Enem. Então, os pais, eles acabam sendo julgados socialmente, porque o tempo todo nós somos responsáveis pela educação e cuidado e manutenção, né, das nossas crianças. Então, socialmente falando, é dessa forma. Ó, aluna, já fica o convite aqui para que você possa participar de outros eventos, né? Já tem o hashtag nosso, Volta Aluna, os Ah, que legal! elogios, hashtag Volta Aluna.
Fontes, vozes da minha cabeça, sensacional. É o bom quando a gente Parabéns, assiste filme, Bruna. a gente se dá a liberdade de poder tentar entender, né, o que está acontecendo. Foi maravilhoso, muito obrigada. Saiba que vai ser assim muito interessante pensar em algum outro tema, né? Né, Débora já colocou aqui a Congresso dos Filmes de Terror, já fizeram esse congresso e montaram, pelo que eu entendi. Já intimaram você, Que já bacana. está intimada. Casos criminais, olha. Gosto Querida, muito muito. obrigada pela sua participação. Foi muito prazeroso falar sobre esse tema tão denso, mas né, também trazendo esse olhar e compreendendo também melhor todo o cenário, né, dentro dessa perspectiva da psicologia. Muito obrigada. Isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Já de antemão, já aceito os próximos. E até a próxima, pessoal. Beijo, até depois, viu? Vou continuar acompanhando aqui de fora. Beijo! Tchau. Beijo.